Gravar. Pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nos dá a honra aqui de ceder uma entrevista no nosso canal, Sargento Gonçalves, deputado federal pelo estado do Rio Grande do Norte, né? Isso. Deputado, muito obrigado por estar me recebendo, não só eu, mas todos os meus seguidores aqui no seu gabinete. Teve agora recentemente aí o ProArmos no domingo, né? Como que você avalia, né, esse evento do ProArmos? Aí já é pela quarta vez que acontece. Teve muitos deputados ali, estava o Sargento Farru, estava o Giovana Federal, deputado Eduardo Bolsonaro. Essa pauta armamentista é uma pauta que o Bolsonaro sempre defendeu. Qual que é a importância dela? Como já diz o tema do ProArmos, não é sobre arma, é sobre liberdade, né? Então a liberdade ela deve ser defendida, inclusive com o sacrifício da própria vida. Eu costumo dizer, eu que combati 18 anos dentro de uma guarnição de polícia, a liberdade ela é tão importante quanto a vida, porque sem liberdade o indivíduo ele não vive plenamente, né? Então por isso defendemos o direito à legítima defesa, que eu costumo dizer que é um direito constitucional não apenas, mas um direito sagrado, um direito bíblico, porque não é apenas direito, mas é um dever do cidadão, do ser humano, proteger a si, a sua propriedade e a sua família. Entendi. Então eu, na condição de cidadão, na condição de cristão, na condição de operador de segurança pública e hoje de parlamentar, defendo o direito à legítima defesa, consequentemente o direito ao porte de arma de fogo. Entendi. Eu vi que você está acompanhando um pouco da CPMI do 8 de janeiro, né? E hoje a gente viu que retomou aí os trabalhos, né? Semana passada foi cancelado tudo por conta da votação lá do tributária lá. Da reforma tributária. Isso, reforma tributária. Voltou hoje os trabalhos com força total aqui no Congresso Nacional. Como que você está vendo os trabalhos da CPMI do 8 de janeiro? Em que pode ajudar a CPMI do 8 de janeiro os patriotas que ainda continuam presos, aqueles que foram soltos, mas estão com a sua liberdade parcialmente, estão parcialmente em liberdade? De que forma isso pode ajudar? Será que a gente consegue trazer o G. Dias para depor na CPMI? Será que a gente consegue trazer o Flávio Dino, entre outros, o repórter lá da Reuters? Fale um pouco sobre esse tema que está muito falado nas redes sociais e acompanhado pela população brasileira. Olha, a CPMI do dia 8 de janeiro, que a gente chama CPMI da Verdade, é uma CPMI que foi abraçada pela direita. Sim. A direita batalhou muito, começou ali, iniciou com o André Fernandes, lá do Ceará. Teve de imediato o nosso apoio, o apoio de todos da direita, e a gente sabe que, na verdade, a esquerda trabalhou muito, inclusive o desgoverno federal, soltando recursos aqui, através de emendas, para que os deputados não assinassem, né? Então a base governista em nenhum momento queria, muito pelo contrário, atrapalhavam que acontecesse essa CPMI. Porém, depois que soltaram ali aquelas imagens, foram liberadas pela CNN, aparecendo ali o chefe do GSI, o comandante ali, aquele cara que é amigo íntimo do presidente Lula, de repente caminhando entre aqueles que eles dizem que eles chamam de extremistas. Sim. E mais uma vez eu trago minha experiência de policial militar, de operador de segurança pública, e em nenhuma doutrina de gerenciamento de crise a gente aprende que o comandante da tropa vai estar transitando ali, negociando de perto ali com pessoas que estão envolvidas, pessoas tão perigosas como eles dizem, né? Sim. Que seriam aqueles terroristas, né? Então foi algo que de repente fez com que a CPMI pudesse acontecer. Mas aí qual foi o problema? Infelizmente a esquerda, que não queria de forma alguma, de repente sequestrou essa CPMI. Hoje temos a relatora que infelizmente é amiga íntima do Flávio Dino, que é um dos possíveis investigados dessa CPMI, é alguém que é base do governo federal, né? E aí a gente fica numa situação muito difícil. O relatório ali, que é para sair no final dos 180 dias de investigação, na verdade praticamente já foi pré-apresentado pela senadora Elisiane. Ela já fez um pré-julgamento. Eu estive ali na abertura da CPMI, ela já falou ali como que pré-julgando. Então ela, na condição de investigadora, jamais ela poderia ter essa opinião formada, digamos assim, e já está expondo essas questões. Então realmente hoje é uma incógnita, realmente, onde nós iremos chegar com essa CPMI. O que eu tenho certeza é que tem muitos homens e mulheres de bem que estão se dedicando para que essa CPMI ela possa encontrar o que era a intenção dela de início lá na Gênese, né? na criação dessa CPMI, que era a busca da verdade. Então aqui não na intenção de defender direita e esquerda. A direita nunca teve bandido de estimação e não é agora que vai ter. Se tem alguém que cometeu algum erro, seja de direita ou de esquerda, precisa pagar pelos erros cometidos, lembrando que atendendo todos aqueles critérios legais, né? A individualização da pena, então tudo isso
Eu digo, eu levava 10, 15 bandidos que tinham feito não sei quantos arrastões lá nas praias de Natal para uma delegacia, os bandidos saíram todos primeiro do que eu da delegacia. Dos 15 ficava 1, 2 presos. Como é que você pega o patriota que estava lá na frente do quartel, uma senhorinha, que estava com uma criança, um senhor de idade, e de repente você coloca tudo dentro de um ônibus, leva, prende, estão como até hoje presos aí, pagando por crimes talvez não cometidos, muito provavelmente não cometidos. Se cometeu, como eu disse, tem que ter a individualização da pena. Sim. Qual foi o crime que essas pessoas cometeram. Então, é algo muito grave. Tenho orado a Deus, porque eu só imagino, diante de tudo que a gente tem vivenciado no nosso país, eu acredito que realmente a solução virá do céu. Eu tenho dito nesses dias que essa nação testemunhará o que Deus irá fazer. É triste ver homens de bem presos, no momento onde a gente vê corruptos soltos, sendo descondenados, sendo colocados em liberdade, um símbolo de corrupção no nosso país sendo presidente da República, governando a nação brasileira, enquanto homens de bem que apenas queriam o bem da nação brasileira, estão numa situação de cárcere, de estar preso, né? Sim. Com a sua liberdade cerceada. E aqueles que estão com a liberdade não plena. Eu estive visitando um casal de patriotas que foram presos aqui, não estiveram aqui nos prédios dos poderes, chegaram já depois que tinha acontecido toda aquela situação, simplesmente foram pegos ali como bodes expiatórios. E hoje estão, quando cheguei lá, muito triste, um casal trabalhador, dedicado, com filhos, com tornozeleira eletrônica. Então a gente que combate o crime sabe como é que o bandido, o verdadeiro bandido é tratado. É muito triste, indignante e revoltante ver pessoas de bem serem tratadas da forma que estão sendo. Mas eu ainda creio que nós teremos uma solução. Eu creio que essa CPMI, ao final, mesmo sendo contra aquela maioria que infelizmente o governo, como eu disse, tomou de conta, sequestrou, mas eu acredito que aqueles que estão ali, que são o bem, que buscam a verdade, ainda conseguirão encontrar uma forma, uma estratégia de poder trazer luz sobre toda essa escuridão que paira sobre a nação brasileira. Eu gravei com um advogado, um dos advogados que estão lutando lá pelos patriotas que estão presos. Ele falou: Francisco, tem Uber que foi preso. Uber, o cara foi lá para pegar um passageiro e lá mesmo... Moradores de rua, pessoas que estavam lá, porque como tinha ali a questão daquelas barracas, o pessoal acampado ali na frente, sabia que tinha uma alimentação, tinha alguma coisa ali, e eles estavam lá e foram pegos, colocar todos no bojo comum, como se diz, né? Então, assim, é algo muito grave, é um momento muito difícil, muito delicado que a gente passa em nossa nação. Infelizmente, os próprios parlamentares... com o direito constitucional, o artigo 53 garante, que é a inviolabilidade, né, de você poder não ser, você não ser responsabilizado por qualquer palavras, opiniões. Sim. E hoje, infelizmente, parece que apagaram com a borracha, foi escrito com lápis grafite, né? Foram lá e apagaram. Então, tipo, você hoje, só na tribuna da Câmara hoje para falar discorrer sobre determinado tema, você fica preocupado realmente o que pode acontecer com você. A CPMI, rapidinho a gente encerra aqui, a CPMI, a gente encontra ali deputados da oposição que querem a todo custo expor a verdade e que a justiça seja feita, né? E por outro lado, a gente tem uma turma e uma galera da esquerda que a todo custo eles querem entrelaçar o nome do Bolsonaro no tal golpe de estilingue do 8 de janeiro. Hoje trouxeram aí o Mauro Cid. Aí eu vi várias perguntas. Iniciou-se com um bloco ali de deputados e senadores do PT entrando com força total ali para ver se o cara entrega alguma coisa e jogando o nome do Bolsonaro pelo meio. Aí outro dia trouxeram aí um cara que trabalhou na PRF para investigar na questão da votação, tudo tentando colocar o Bolsonaro no meio para ver se consegue prender de alguma forma. Como é que você vê essa perseguição ao nome do Bolsonaro em algo que não tem nada a ver com ele? Por exemplo, o Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Quando o 8 de janeiro aconteceu, ele nem aqui não estava mais. Então não era ele mais o presidente do Brasil. De toda forma, querem atrelar isso aí. Tentaram matar, o tornaram inelegível e agora tentam prendê-lo, né? Que medo é isso? Só esquecem que o Bolsonaro não é apenas um homem, é uma ideia. Bolsonarismo é o conservadorismo, uma onda conservadora chegou em vários países do mundo e aqui no Brasil chegou forte e devido à força do nosso líder maior, que é o presidente Bolsonaro, ficou intitulada com o codinome de bolsonarismo. Então a ideia ninguém mata, né? Quando tentam prender o presidente Bolsonaro, quando tentaram matar, parece que não aprendem, né? Parece que não aprende. Errar uma vez é humano, 2 vezes é burrice. Tentaram matar, viram que cresceram, fizeram o Bolsonaro crescer ainda mais. Tornaram inelegível, sem dúvida,
fortaleceu ainda mais o bolsonarismo. Se prender Bolsonaro, vai tornar ainda mais forte, porque, como eu digo, é uma ideia, né? E aqui a perseguição não é só o Bolsonaro, deixa bem claro. Na verdade, eles querem, na verdade, criminalizar o movimento conservador. Ou seja, em um país onde o comunismo, que matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo, e tem até partido político, o conservadorismo, que defende Deus, pátria, família e liberdade, os bons valores, vá para um movimento de direita, veja se tem pelo menos uma garrafa de água. Desde 2013 que eu participo do movimento de direito no país, quando termina o movimento parece que não houve nada ali. Uma garrafa de água não tem no chão. Por isso que eu disse, quando eu vi a tentativa de criminalizar os patriotas que estavam na frente dos quartéis, eu disse, não, o povo que eu conheço, o povo que desde 2013, muitas das vezes fui para movimentos de rua lá no Rio Grande do Norte, que eu saía de lá, quando terminava, nós não víamos uma garrafa, um papel no chão, eu disse, aquele povo não é capaz de destruir o patrimônio público. Então não tenho dúvida que tinha infiltrados, tinham pessoas mal intencionadas no meio daquele movimento, para criminalizar um movimento tão importante para a nação brasileira, que chama-se conservadorismo. O bolsonarismo, que nada mais é do que adorar a Deus sobre todas as coisas, amar a família, defender e lutar por nossa pátria, e defender, se preciso for, com o sacrifício da própria vida, a nossa liberdade. Pessoal, para você ver como é que é as coisas, né? Nordeste, Rio Grande do Norte, nós temos deputados no Nordeste que a direita conseguiu eleger. Eu acho que tem que ser assim nas próximas eleições. Observar os candidatos, observar a postura, a ideia, não deixe para a última hora. Isso é importante nas próximas eleições, a gente poder fortalecer aqui em Brasília, o Congresso Nacional, no Senado e na Câmara. Próximo ano nós temos aí votações para prefeito, e vereadores. É muito importante, vereadores. Pessoal, a igreja, olha isso aqui, ó, filma lá, ó, tá vendo isso aqui? É uma Bíblia. Ele não precisa nem me dizer que é cristão, a Bíblia já diz por si só na mesa dele. A gente tem que fazer isso aqui, pessoal, mostrar para a igreja no Nordeste, deputado do Nordeste, eu sou do Nordeste, sou do Maranhão, Elisiane Gama é do Maranhão. Lá no Nordeste, a gente tem um sério problema. Os pastores lá, eles entendem que a igreja não pode estar envolvida com a política. Aí o problema está aí, porque aí a gente coloca um comunista, aí a gente coloca um maçom, a gente coloca qualquer tipo de pessoa, mas não coloca um pastor, um padre, alguém que represente a igreja, os cristãos. Aí dá nisso. Então, eu acho que isso tem que ser orientado. Muito obrigado pela sua posição. Muito obrigado por estar defendendo essa pauta muito importante, tá bom? Qual que é o arroba lá? O arroba é Sargento Goncalves 22, Gonçalves sem cedilha, né? Que Deus possa, nós não venhamos esquecer, né? O irmão Nicolas Ferreira, né? O deputado Nicolas Ferreira, tem feito um belíssimo trabalho esses dias aí. Deus falava grande ao meu coração esses dias e houve confirmação através de Nicolas. Eu não comentei nada com ele, de repente eu vejo Nicolas fazendo os 21 dias de oração. Sim. Eu costumo dizer que tem guerras que eu 18 anos eu combati, troquei muito tempo com bandidos sem futuro. Mas tem guerra que a gente resolve na bala, mas tem guerra que é na oração, de joelho no chão. Eu não tenho dúvida que quem trará a solução para a nação brasileira não serão homens, mas será o próprio Deus. Então continuamos orando ao Deus Todo-Poderoso, lembrando que o que é possível ao homem, o homem faz, o impossível Deus faz. Então nós temos que continuar orando a Deus, mas cumprindo a nossa responsabilidade. Eu digo, a maior responsabilidade da igreja do Brasil é espiritual, é orar pela nação brasileira, mas essa responsabilidade não exime de nós uma responsabilidade cívica, política e social com a nossa nação. Então que você tenha essa responsabilidade, os nossos líderes religiosos, pastores, padres, todos os homens de bem precisam se unir, compreender que há uma necessidade de termos essa compreensão. Não é levar político para cima de púlpito de igreja, fazer igreja falando político, mas o cristão, ele tem co-cidadania, ele é cidadão dos céus, mas ele é cidadão da terra aqui também. Então não podemos nos conformar com este século, precisamos ter essa responsabilidade, e eu tenho sem dúvida que, se Deus quiser, mais uma vez eu repito, Deus tem que falar no meu coração, essa nação ainda testemunhará o que Deus irá fazer. Então é isso daí, pessoal. Faz assim, você vai chegar lá no Instagram do Sargento Gonçalves, vai dizer assim, ouvindo lá do Francisco. Pode comentar no último vídeo lá, que aí ele vai entender, pô, foi para aquele cara que eu dei entrevista, a galera dele tá chegando aqui. Muito obrigado, Sargento. Deus abençoe. Deus abençoe. Até mais.